Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Café com Foca. Eu sou Matheus Cerqueira, diretor assistente do Cine. Estou hoje para entrevistar o comitê AGNU 2055, o comitê futurista sobre o meio ambiente do Minionos 25 anos. E junto para essa entrevista está meu querido amigo e companheiro Gabriel Marques. E hoje vamos entender um pouco mais sobre a sua trajetória e a importância do seu comitê. A primeira pergunta que eu queria fazer é exatamente porque dentro do nosso podcast não são apenas os seus próprios delegados que escutam. Você poderia, primeiro, antes de tudo, falar qual é o tema do seu comitê? Bem, o tema do comitê são as negligências ante as mudanças climáticas e suas consequências sociais e políticas. Pessoal, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Se apresentem, o nome de vocês, período, se for pertinente. Se tiver, assim, se estiverem confortável o suficiente para dizer. Período é uma construção social, gente. Então, é isso. E contem um pouquinho da trajetória de vocês no Miniono. Bem, meu nome é Bruno Leon, eu estou no 6º período e a minha trajetória no Miniono começou em 2022, quando eu entrei aqui, né, na PUC, meu primeiro ano na PUC. Eu fui voluntário nesse Miniono e eu gostei muito do projeto e eu já sabia que no ano seguinte eu ia querer ser diretor assistente, que foi no ano passado. Eu fui diretor assistente da OMS e foi uma experiência muito boa. Antes mesmo do Miniono acabar, eu já sabia que nesse ano atual eu ia querer ser diretor e já estava planejando as coisas antes mesmo do Miniono do ano passado. Enquanto ele acontecia, eu já estava planejando, começou desse ano, então estou muito feliz por poder estar aqui. Oi, gente, eu sou a Mariana, eu sou diretora assistente da GNU, eu estou no 4º período e esse é meu primeiro ano de Miniono. Eu nunca tinha participado do Miniono antes. Ano passado, infelizmente, eu não pude participar porque eu fui ser diretora da simulação da minha antiga escola lá em Juiz de Fora. Então eu estou muito animada para esse projeto, eu tenho certeza que vai ser incrível. Oi, gente, eu sou o Felipe, eu sou do 3º período, o 4º período daqui da noite, perdão, falhas. Eu comecei no Miniono ano passado, quando eu entrei na faculdade também como voluntário na OIT do Gabriel Fausto. E esse ano já peguei como diretor assistente na GNU aqui com o Bruno. E desde então, desde que eu fiz a primeira vez como voluntário, foi muito bom, foi uma experiência muito diferente do que eu imaginava. Antes eu não sabia que o Miniono sequer existia direito. Aí quando eu entrei na faculdade comecei a ouvir o pessoal falando sobre, aí eu me candidatei, enfim. Essa é a história, né? Então, estamos aí, pretendo continuar ainda por um bom tempo aí no Miniono, se for possível, né? Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu tô no 6º período e a primeira vez que eu participei do Miniono foi no ano passado como voluntária no Conselho do Ártico e ano passado eu já tinha adorado participar e eu sabia que eu queria voltar esse ano como diretora assistente. Essa é direcionada a você, Bruno, diretor. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi esse processo para a escolha da temática do seu comitê. Da temática do seu comitê. Como eu disse, desde o ano passado, esse projeto ele vem desde o ano passado, desde o final do ano passado. Eu já venho pensado, já estava pensando sobre o que eu ia fazer, sobre qual que ia ser meu tema, porque eu sabia que eu queria ser diretor. E eu queria trabalhar com algo relacionado a mudanças climáticas, mas eu queria fazer algo diferente também. Eu não queria trabalhar com um comitê que lidasse com mudanças climáticas, mas criando agendas novas, criando propostas de o que nós podemos fazer para evitar que esses problemas acontecessem, porque, querendo ou não, já existiram comitês assim antes. Eu queria fazer alguma coisa diferente, então eu pensei, por que não criar um comitê futurista no qual, em vez de a gente tentar impedir que isso aconteça, criar uma realidade na qual nós tivemos todas as chances do mundo para mudar e fazer diferente. Mesmo assim, a gente foi negligente e não fez nada quando a gente tinha chance. E agora a gente vai ter que lidar justamente com esses efeitos e com essas consequências num cenário futurista e foi isso. Pessoal, a gente sabe que, novamente, isso aqui é um projeto que demanda muito trabalho. Vocês podem contar pra gente como tem sido o processo de construção do comitê até aqui? O processo de construção está sendo bem interessante, na verdade. Acho que a gente já está na reta final, né? Falta um pouco mais de um mês para o Miniono, então a maioria das coisas já foram resolvidas e faltam apenas alguns detalhes, mas acho que foi bem interessante poder construir esse comitê desde que você
criar o guia de estudos e escolher o tema, escolher com o que você vai trabalhar, escolher especificamente cada detalhezinho e depois dessa parte de criar o guia de estudos, você tem a sua equipe chegando com você, então você para de trabalhar sozinho, você já tem uma equipe e você começa a coordenar isso, e é muito legal, é muito bom poder trabalhar com pessoas que estão tão interessadas quanto você e que se empenham tanto quanto você, e fazer os dossiês, ter ideias para posts no Instagram, posts de site, está sendo uma experiência bem interessante. Então, eu acho também, igual o Bruno falou, está sendo uma experiência muito legal, porque além de tudo também a gente aprende muito nesse processo. E acaba sendo um choque de realidade muitas vezes, porque principalmente no nosso comitê, a gente percebe que como a realidade vai estar daqui a 30 anos. Então, acaba também sendo um choque de realidade, porque a gente percebe que se as coisas não mudarem, o mundo vai acabar. Então, além de ser um projeto muito legal, porque a gente tem uma equipe que é maravilhosa e tal, já está nos processos finais, é um choque de realidade também e é um processo bem trabalhoso. Eu acho também que, além de ser muito trabalho, realmente foi trabalho demais, tá, gente? Foi complicado, mas foi muito bom também. Acho que serviu muito pra gente crescer muito na nossa habilidade de alguma maneira. A gente ver um pouco mais, pelo menos pra mim que veio de voluntário, pra ver como é que é ser diretor assistente e tudo mais. Foi uma experiência muito nova e também acho que foi muito interessante saber, porque esse processo de escrever dossiê, de escrever tudo, a gente acaba aprendendo muita coisa sobre coisas que a gente nem imaginava, sobre o país, que engajam nessa questão ambiental, a gente sequer sabe que o país existe às vezes, sabe? Então foi muito interessante trabalhar nisso, e também a equipe foi maravilhosa, né? Antes de entrar para a GNU, eu só conhecia a Ana lá do OCI, mas o Bruno e a Mari foram pessoas incríveis também, então foi tudo muito bom. A gente funcionou muito bem como equipe, então beijos, equipes, beijos. Realmente foi muito trabalhoso fazer toda essa construção do comitê, mas eu acho que o fato de ser um comitê futurista, na verdade, fez tudo muito mais divertido. Então, pesquisar as coisas e imaginar como vai ser o futuro foi muito bacana, muito bacana. Então, dentro de todo esse processo de construção do comitê, vocês têm que, boa parte desse trabalho passa por estudar muito e ler muita coisa. Assim, imagino que vocês tenham acabado se aprofundando muito mais dentro do assunto, mesmo que vocês já conhecessem ou já gostassem da temática. Qual foi a principal coisa, assim, a principal coisa que você descobriu, que você falou, putz, isso aqui eu realmente não sabia, ou isso aqui eu falei, putz, esse dado aqui, esse indicativo, realmente não sabia que era tão grave, ou coisa do tipo. Qual foi a melhor descoberta? Eu acho que, assim, quando você estuda mais a fundo essa questão das mudanças climáticas, e você acaba descobrindo muita coisa, principalmente como que cada grau aumentado, ou tipo 1/10 de grau aumentado, por exemplo, isso impacta de uma forma, e isso vai somando cada vez mais e se transformando num problema cada vez maior. Mas eu acho que o que mais me surpreendeu assim nesse processo de estudar foi ver o quanto que existem muitas coisas que a gente não sabe sobre os efeitos e as consequências das mudanças climáticas, porque normalmente quando as pessoas falam de mudanças climáticas, acho que normalmente o que vem na cabeça sobre efeitos e consequências é, por exemplo, aumento do nível do mar, degelo no Ártico, espécies sendo ameaçadas de extinção. E quando você começa a estudar, você percebe outras coisas que você nem imaginava que eram problemas relacionados às mudanças climáticas, ou que você não via como estava tudo interligado, e você começa a ver como se fosse um efeito dominó, que uma coisa vai derrubando a outra e vai causando um efeito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o nosso oceano, ele absorve muito do gás carbônico que é emitido, então isso é bom, porque ajuda muito o planeta, só que a gente está emitindo tanto que chega uma parte que ele está também absorvendo muito. Então, ele está começando a ter uma acidificação dos oceanos. E com a acidificação do oceano, você tem o quê? Você tem um problema de, por exemplo, decaimento de espécies de corais. Com decaimento de espécies de corais, você tem extinção de espécies de peixes. Com extinção de espécies de peixes, você tem pessoas que vivem, né, tem a pesca como subsistência, ou como fonte de renda, ou como fonte alimentar, sendo impactada. Então, essa pessoa vai sofrer com insegurança alimentar, ela vai ter que procurar algum outro lugar para viver, porque ali onde ela vivia, ela não está mais conseguindo seu sustento. Aí você já tem a questão dos refugiados climáticos ligados a isso, e você já tem questão também até mesmo de saúde, porque alguém que mora em uma região pode levar alguma doença para uma outra região que não existia, justamente porque ela está precisando fazer essa migração
buscando melhores condições de vida. Então você começa a perceber como que está tudo interligado e como que um problema vai gerando outro e outro e outro e outro e outro e virando uma coisa cada vez maior. Então eu acho que é isso. Né? Alguém quer complementar? Nessa coisa do mar, só um comentário que tem a ver, mas é um pouquinho tangencial. Uma coisa interessante que eu vi há muito tempo atrás até, é que no mar agora, por conta dessa questão de poluição, você está dando um decaimento muito grande da população de peixes e vida marítima no geral, mas as águas-vivas estão proliferando muito. Tem uma superpopulação de águas-vivas no mar, isso é muito perigoso, na verdade. Então, as águas-vivas vão ficar com o mundo depois que a gente for. É isso. Velho, Bob Esponja muito feliz, mano. É uma coisa que eu achei muito fora da curva é que já existem algumas regiões da África e da Ásia que elas já estão se tornando inabitáveis por conta do calor. Então, tem pessoas que não conseguem mais viver nessas regiões porque não tem água, está com uma grande segurança alimentar e o calor se tornou insuportável para as pessoas viverem. Outro comentário é que, como o Bruno estava comentando, as mudanças climáticas acarretam em vários problemas, inclusive para as mulheres e para as crianças, e quem quiser já tem um post no nosso site do comitê, quem quiser dar uma olhada e ler mais um pouco sobre. Só mais uma coisinha também que eu achei interessante nessas pesquisas assim, é que eu descobri que as Malvinas aparentemente são muito engajadas com o meio ambiente e com mais especificamente a questão de como o meio ambiente afeta os direitos humanos. Isso eu achei muito interessante, que eu não fazia ideia que isso acontecia. Pessoal, novamente, construir esse projeto, construir esse trabalho, construir um comitê é algo que dá muito trabalho. Qual tem sido a maior dificuldade de vocês até hoje no processo de construção do comitê? Eu acho que assim, você criar algo do zero já é trabalhoso, principalmente porque você tem que estudar muito o tema e se esforçar muito nessa questão, mas eu acho que pelo nosso comitê ser um comitê futurista, acredito que o que dá mais trabalho é você ter que conciliar tudo, porque você tem que fazer tudo funcionar perfeitamente. Você tem que inventar coisas. Algumas coisas, existem previsões do que pode acontecer, então você estuda essas coisas e você tem as previsões e você coloca isso no seu comitê, mas tem outras coisas que não tem como você saber o que vai acontecer daqui a 30 anos, então você tem que inventar. Só que você não pode inventar uma coisa para um país, por exemplo, e para outro país inventar uma outra coisa e essas duas coisas não conversarem, elas serem opostas. Então você tem que fazer tudo estar conversando junto, tudo tem que estar encaixando perfeitamente. Então acho que isso é uma das coisas que deu mais trabalho no nosso comitê. Acho que eu concordo muito com o que o Bruno falou. De certa forma foi um pouco como escrever um projeto de um livro em colaboração, porque realmente é muita coisa que a gente tem que pensar, muita coisa que a gente tem que estudar, porque não basta você saber o que está acontecendo no país agora, você tem que também ter uma noção do que pode acontecer ou não e tomar certas liberdades criativas às vezes, não vou mentir não, mas assim, dentro do plausível, lógico, né? Mas, exato, não vai inventar maluquice porque não faz nem sentido, mas acho que também às vezes é muito difícil você também conseguir agregar todas as informações, tem algumas que são bem difíceis de conseguir às vezes e exige uma pesquisa muito mais cuidadosa, muito mais elaborada para conseguir ter essas informações também. Fiquei a pergunta, até 2055 a água já bateu na bunda? Já. Vocês vão ter a delegação de Tuvalu? Vai, Divo! Ainda vai estar? Aham. Vai ter desaparecido. Pode dar spoilerzinho sobre a delegação? Kiribati. Beleza, já foi. Tadinho de Veneza. Rio de Janeiro também já foi? Já, a menina tava bem calma. É verdade aí, ó. Caralho, isso vai ser muito bom. Tá, menino. A gente se livrou do Rio de Janeiro. Então. Não, Flamengo não, porque Juiz de Fora vai sobreviver e Juiz de Fora vai estar lá com praia agora. Vamos Rio. Beijo, Juiz de Fora, beijo. Juiz de Fora. Okay. É a minha cidade favorita do Rio. Minas Gerais. É a cidade de quê? Minha cidade favorita do Rio. Só tem um detalhe que é em Minas. Não é não. Meu pai fala uma Com certeza que não é. Meu pai fala uma coisa, Juiz de Fora tá muito boa, mas não é Você chega em Juiz de Fora, vai lá, tá falando igual o Carioca, que torce pro Flamengo, e pra mim pode pensar. Pode afundar junto. Pode afundar junto. então, você quer ir para o país mineiro também, então. Com certeza, sem dúvida. Gente, vamos lá, tem mais mineiro do que Então, Só tem pra capixaba. Mas capixaba é uma tribo também, mas eu ficaria sempre confuso se capixaba pessoal, Lógico, a bosta não tem time. Mas aí eu tenho que dar uma coisa, porque o Flamengo não fala do Você pensar que o Flamengo é time? Velho, é aquela coisa, né? O diabo cada vez cresce mais, tá mais presente nas pessoas.
Em 2055 fala que tá ainda, tá? Porque o Lula é aí. Moção para retirar 2 diretores assistentes da minha delegação. Porque o Lula é isso, o Bolsonaro é aquilo. E vocês esquecem Esquece que do ele vai ter o maior demônio do Brasil, que é o Flamengo. Se eu tivesse um desejo, se eu tivesse uma lâmpada mágica com 3 desejos, eu pedia para acabar com o Flamengo 3 vezes. Acaba com o Flamengo, volta com o Flamengo, acaba de novo. Isso da trompa lógica, porque eu não entendo nada. Eu só tô risada. Flamengo. Só que, ó, a parte mais engraçada é que a gente não sabe nada de futebol. Eu tô super. Você gosta do Flamengo? O flamenguista mais fraco. Cara. Acabei de gravar. Meu bem. Então, queria perguntar para todos vocês quais são os principais tópicos que vocês acham que vão ser levantados durante esses dias de simulação. Eu acredito que assim, o nosso comitê ele abre a possibilidade de discutir sobre vários tópicos assim, mas eu acredito que os principais que a gente está tratando e que eu acredito que vão ser tratados e debatidos nos dias tem a ver justamente com os efeitos e as consequências, questão dos refugiados climáticos, como eu falei, insegurança alimentar, questão de saúde também, e principalmente também a questão da responsabilização, porque a maioria dos países afetados pelos efeitos e as consequências do aquecimento global são países que eles pouco ou nada contribuíram para o aquecimento global. São países que não fizeram nada e só estão sofrendo com as consequências. Então a gente vai trabalhar com essa questão da responsabilização, como ajudar esses países a lidarem com todas as consequências que eles estão lidando e ao mesmo tempo como que isso vai acontecer, como vai ser a responsabilização, como que os países que realmente são os grandes responsáveis, como que eles vão ajudar. Seria isso. Acho também que além dessa questão da responsabilização, uma questão que deve ser muito levantada é sobre o que fazer agora, porque não basta só apontar o dedo e falar, fulano são responsáveis, logo eles devem fazer alguma coisa, mas o que eles vão fazer? Porque, diferente do convencional para comitês climáticos, não é sobre como prevenir, mas é sobre como se adaptar e como sobreviver, entre aspas, a esse tipo de situação, né? A sobreviver a todas essas mudanças que são causadas pelo clima. Então, é interessante ver os delegados tentando buscar formas plausíveis de contornar essa situação, eu suponho. Eu acho assim, o tema de vocês, quando eu estava dando uma olhada, gente, eu acho que é uma oportunidade perfeita para os nossos delegados citarem temáticas muito discrepantes e ao mesmo tempo muito relevantes, porque é um tema que permite muitas intersecções. Hoje em dia a gente vê muitos debates acerca dessa questão, por exemplo, de compensação, de racismo ambiental. Eu acho que o pessoal, tem como fazer um debate muito bonito no dia. E tá na mão de vocês, delegados. Agora vamos ver como é que vai ser. Eu sei que vai ser incrível. Agora, essa é a minha parte favorita do podcast, que é o Giro de Notícias, onde que a gente vai basicamente entender um pouco mais da relevância e do quão atual é a temática por meio de notícias da vida real e notícias que foram selecionadas pelo excelentíssimo diretor Bruno. A primeira notícia foi publicada pela World Meteorological Organization e o título da notícia é: a África enfrenta um fardo desproporcional devido às alterações climáticas e aos custos de adaptação. Pode comentar? Bem, eu acho que essa notícia ela tem muito a ver com algo que eu tinha dito antes, que ela fala sobre a África e é uma ótima forma de ilustrar, porque ela fala justamente sobre como a África, que é um continente no qual a maioria dos países lá não tem praticamente nenhuma culpa em relação ao aquecimento global, eles contribuíram praticamente nada e ainda assim eles estão sofrendo com as consequências de forma desproporcional, enquanto os países que realmente mais contribuíram, eles conseguem se adaptar de uma forma melhor, estão sofrendo menos consequências. Os países africanos que menos contribuíram estão tendo que lidar com um fardo muito maior e eles não têm condições financeiras e não têm recursos suficientes para poderem se adaptar a essas mudanças climáticas. E a África é um ótimo exemplo disso. No nosso comitê a gente não vai tratar só de África, a gente está tratando de países na Ásia também, na Oceania também, na América Latina também, que sofrem do mesmo problema,
mas essa reportagem é uma boa forma de exemplificar o que está acontecendo. Na matéria, inclusive, eles falam que os países africanos estão perdendo de 2 a 5% do seu produto interno bruto e desfiando até 9% dos seus orçamentos para responder aos extremos climáticos. Para países pobres, para países desenvolvidos, É um rombo muito grande. Eles recebem ajuda, existem fundos no qual países e organizações, empresas privadas investem para poder direcionar esse dinheiro para os países mais vulneráveis, mas esse dinheiro, esse financiamento climático não está sendo suficiente, é muito pouco, como você falou. Os próprios países estão tendo que tirar um grande número do PIB deles, uma grande quantia de dinheiro para tentar solucionar esses problemas, ainda assim não está sendo suficiente. E, inclusive, a gente também tem um post do site falando sobre isso, então deem uma lida. O arroba do Instagram deles vai estar no descritivo do episódio. Então, vamos para a próxima notícia veiculada pela Acnur. A crise climática está ampliando o deslocamento e tornando a vida mais difícil para aqueles que já são forçados a fugir. Mudanças climáticas e deslocamentos estão cada vez mais interconectados. À medida que eventos climáticos extremos e condições ambientais pioram com o aquecimento global, eles estão contribuindo para crises múltiplas e sobrepostas, ameaçando direitos humanos, aumentando a pobreza e a perda de meios de subsistência, tensionando relações pacíficas entre comunidades e, finalmente, criando condições para mais deslocamento forçado. Pessoal, vocês podem dar um comentário nesse cenário para a gente? Pode. Acho que essa notícia ela exemplifica outro ponto muito importante do comitê, porque quando a gente pensa em mudança climática e aquecimento global no geral, é muito fácil a gente pensar diretamente em como isso afeta o ambiente em si, a queimada, a seca, enfim, todos esses aspectos mais naturais, por assim dizer. Mas as mudanças climáticas elas também afetam muito a gente, a nossa vida, o que a gente vive agora. Então, um dos principais temas do comitê é justamente essa questão dos refugiados climáticos, que ainda é uma questão muito recente nas relações internacionais no geral, mas que tem se tornado cada vez mais predominante, cada vez mais presente na realidade, por assim dizer. De você ter países inteiros que estão sob ameaça, como já comentou Tuvalu, por exemplo, até situações que, como mostra aí, o deslocamento forçado está sendo cada vez mais predominante e muito mais complicado de se realizar. Então, é uma crise humanitária que está... Como o Bruno já comentou algumas vezes, alguns dos países que mais causam aquecimento global são países geralmente que têm os recursos para poder lidar com o aquecimento global e não necessariamente vão sofrer tanto assim com os efeitos diretos dele, vão mais sofrer com questões, entre aspas, secundárias, questões de efeito dominó, por assim dizer. Enquanto o sul global sofre diretamente com essas questões, com aumento de nível da água, com seca, com acidificação de oceano, por aí vai, várias N questões, né? E que vão, não necessariamente esses países têm uma forma direta de resolver e rápido o suficiente para poder atender as pessoas que estão vivendo ali. Então acho que é muito importante quando a gente pensa sobre aquecimento global, não pensar somente no meio ambiente, mas também pensar nas pessoas que dependem do meio ambiente, querendo ou não, né? Só complementando a questão dos refugiados climáticos, porque apesar de eles serem chamados de refugiados climáticos, eles não são considerados pelo direito internacional como refugiados, então eles não têm os mesmos direitos de refugiados, então eles ainda sofrem com mais esse problema. Além de eles serem forçados a se deslocarem da onde eles estão vivendo por causa desses problemas relacionados à crise climática, eles não têm os direitos que protegem os seus direitos, né, humanos, justamente porque não é reconhecido no direito internacional. Então, isso é um outro problema. E é aquilo, os refugiados climáticos eles sofrem com a questão não apenas de sair da casa deles, da onde eles moravam, para buscar melhores condições de vida, mas também, como está escrito no documentário, aí, na publicação, muitas vezes esses deslocamentos forçados eles criam disputas por recursos básicos. Então você tem pouco recurso em uma região, mas na outra região já não tem nenhum recurso, então as pessoas elas precisam sair daqui e ir para outro lugar, e aí acaba que você tem uma disputa pelos nativos daquela região e as pessoas que vieram de fora por esses recursos, o que acaba criando uma divergência ali, realmente uma competição por recursos básicos, que é um outro grande fator, um outro grande problema. E um outro grande problema com isso é que nem todos os países vão estar aceitando os refugiados climáticos. Inclusive, vão ter delegações no nosso comitê
que vão estar com as fronteiras fechadas para os refugiados. Tem alguma delegação que está em situação melhor, assim, que vocês diriam? Estados Unidos. China, como é que tá? Normalmente, os países que estão em uma situação melhor seriam os países realmente do norte, realmente, né? Os países do norte da Europa. Então, por exemplo, Suécia, Noruega, né? Sim, Holanda, Suíça, mas realmente, principalmente aqueles que estão realmente bem no norte mesmo, como Noruega, Dinamarca, Suécia, esses são os que estão melhores assim. A China, você perguntou, ela é um país que contribuiu muito para as mudanças climáticas, mas apesar dela ser um país bem rico, ela também está sofrendo com algumas questões climáticas, até porque é um país muito grande, né? E também não está numa posição muito privilegiada ali, então algumas partes da China vêm sofrendo com algumas questões também, assim. Pessoal, novamente o tema de vocês, ele abre abertura para discussões muito importantes. E eu acho que assim, por mais que as pessoas estejam muito habituadas a ouvir falar sobre mudanças climáticas, nunca é demais discutir sobre esse assunto, principalmente agora, na situação que a gente tem vivido no mundo hoje. Novamente eu queria perguntar de que maneira vocês acham que é relevante para os nossos delegados fazer um debate sobre a questão das mudanças climáticas, só que agora tendo um enfoque tão diferenciado, não sobre a prevenção, mas realmente sobre o impacto. Bem, eu acredito que esse é um tema muito relevante porque a gente tem observado eu acredito que esse é um tema de grande relevância porque a gente tem observado coisas que estão acontecendo atualmente, vários problemas no mundo inteiro, por mais que às vezes a gente não saiba deles, mas eles não sejam tão noticiados assim, mas eles estão acontecendo. Então, por exemplo, a questão de Tuvalu, por exemplo, várias ilhas no mundo inteiro já estão sofrendo com as consequências do aumento do nível do mar. Já tem essa ameaça desses países deixarem de existir daqui a alguns anos. Na África, por exemplo, na Somália, é um país que enfrenta uma crise humanitária gigantesca que está sendo agravada principalmente por essas questões climáticas. Então, a questão de falta de água, insegurança alimentar, refugiados climáticos está aumentando muito lá. Já tinha esses problemas e eles estão se agravando cada vez mais por causa das mudanças climáticas. E aqui mesmo no Brasil a gente pode observar isso. A gente teve alguns meses atrás aquele problema, né, no Rio Grande do Sul, aquela questão no Rio Grande do Sul das inundações. E essas inundações, elas estão relacionadas às mudanças climáticas. E assim, eu acredito que seja importante discutir isso, porque, por exemplo, o tema do comitê é justamente as negligências e o que essas negligências ocasionaram. E, por exemplo, em relação ao Rio Grande do Sul, a gente já sabia que aquilo ia acontecer. Então foi uma negligência, sim, por parte do Estado, por parte do governo do nosso país, porque a gente já sabia o que ia acontecer e ainda assim a gente não fez nada e olha o que aconteceu, né? E a tendência é que isso continue a acontecer e que se torne cada vez mais frequente, na verdade. Então, eu acredito que a partir do momento que você trabalha diretamente, não em como prevenir, mas quando você trabalha diretamente em ter que lidar com as consequências em si, você alerta os delegados para o que pode acontecer e já deixa aquele sentimento de mais preocupação, de tipo, nossa, eu não sabia que era tão sério assim, mas agora trabalhando com isso eu percebo quantos problemas, quantas são as consequências e o quão problemático é isso. E a partir disso a gente pode realmente trabalhar para evitar isso. A partir do momento que a gente consegue ver com mais clareza quais são as consequências e os problemas, a gente consegue trabalhar com mais clareza em como evitar isso, porque querendo ou não, os delegados eles são, né, o futuro, são os adolescentes que estão vindo aqui debater isso, eles são a futura voz da nossa geração e do nosso país. Então, eu acho importante, se alguém quiser complementar com alguma coisa. Só um comentáriozinho bem complementar mesmo, porque é uma questão também, porque, pelo menos eu lembro quando eu era criança, muita gente pensava no aquecimento global e tudo mais como uma questão do futuro, como vai acontecer o aquecimento global, mas acho que
cada vez mais fica perceptível que não é uma questão de vai acontecer, é uma questão de já está acontecendo, as coisas já estão caminhando para o pior cenário, por assim dizer. Não querendo ser pessimista nem nada, mas acho que é uma questão de se pensar de fato, uma questão de estimular a gente realmente pensar, tipo, não é aquela coisa abstrata de tipo, vamos resolver isso aí quando der, quando sobrar tempo a gente resolve, uma questão de a gente ter que resolver isso o quanto antes para evitar o pior mesmo. Então, que dica vocês dariam para os seus delegados que estão se preparando para o comitê? Que dica? Uma dica para eles. Estudem o Guia de Estudos bastante, porque é um tema muito complexo, é um tema muito com muitos detalhes, são muitas coisas que são necessárias entender, aprender, e principalmente por ser um comitê futurista, o andamento do comitê só vai se dar de uma forma plena, de uma forma boa, se vocês lerem o Guia de Estudos, principalmente a contextualização de como está o cenário em 2055, no futuro, porque é a partir disso que vocês vão conseguir realmente levar a discussão. Justamente por ser um comitê futurista, é importante que vocês leiam a contextualização de como vai estar o ano de 2055, porque só assim o comitê vai poder funcionar de uma forma plena, de uma forma boa, porque vocês não vão conseguir debater direito se vocês não estiverem entendendo qual é o contexto desse ano em específico que a gente escolheu. Então, leiam um Guia de Estudos, e principalmente essa parte da contextualização é a dica que a gente tem para vocês. Alguém quer dar mais alguma dica? Acho que essa é a dica principal mesmo. Só um comentáriozinho também, que além de estudar muito, eu acho que é importante também pensar, tipo, pelo menos falando por mim, eu sempre tive muito problema para poder falar em público no geral, para poder me expressar minhas ideias, mas acho que é importante salientar que, por mais que seja um pouco intimidador às vezes, principalmente para quem vai pela primeira vez numa simulação, acho que é muito importante vocês não terem esse medo de falar, esse medo de se expressar, esse medo de debater as ideias, porque além do estudo ser muito importante para o andar dos debates, é também muito importante vocês falarem para ter um debate de fato. Então, não tenham medo de falar, de se expressar. Mesmo que você fale alguma coisa um pouco torta, que você fique um pouco nervoso na hora e gagueje, enfim, não tenha medo. Com o tempo vai ficando mais natural, com o tempo vocês vão se soltando, então venham e falem de fato, e debatam de fato, e fiquem à vontade no nosso comitê. Novamente, o tema que vocês estão lidando, eu sei que vocês tiveram que lidar com muito material. Muito mesmo. Vocês teriam alguma dica de livro, de filme, de série ou de artigo também? Canal no YouTube, alguma peça de mídia que vocês acham que seria interessante de recomendar para os delegados para que eles possam aprofundar mais no tema? Verdade, é um bom ponto. Olha o Instagram do comitê, o arroba vai estar na descrição, não é? Olha, sempre muito importante. Mas, eu não sei se a gente já fez esse post ainda ou não, eu admito, mas uma mídia que é um pouco diferente, que eu gosto de recomendar sempre quando esse assunto, é um jogo, na verdade, chamado Terra Nill, Nill, porque é um jogo que ele é justamente sobre como lidar com um mundo depois do aquecimento global, tipo, como voltar a ser o que era e não a impedir. Então, acho que é muito dentro da ideia do comitê, eu suponho. É um filme também que eu acho que quase todo mundo já viu, né? Mas é sempre legal recomendar, que é o Wall-E, que mostra realmente esse mundo caótico. Bem, se eu fosse recomendar alguns outros além desse que a gente já falou, eu falaria... A gente tem um post no Instagram sobre esse em específico, é um documentário do Netflix chamado Terra Viva, se eu não me engano, que é um documentário bem curtinho, só tem alguns episódios, e ele fala sobre a conexão, como que tudo no nosso planeta está conectado, como está tudo interligado e como que uma coisa afeta a outra. Então ele explica como que está tudo conectado e fala também sobre a questão do aquecimento global e como que isso é um problema, o que podemos fazer para evitar. É um documentário bem interessante. Eu acho que eu também indicaria... Eu acho que eu também indicaria que vocês pesquisem mesmo no Google, no YouTube, tem muito material falando sobre aquecimento global, as suas consequências, os seus efeitos. Uma breve pesquisa, vocês já vão achar muito material que vai ser muito, muito rico para se aprofundar nesse tema e conseguirem debater legal nos dias de simulação. Vocês estão falando bastante sobre a contextualização, de como que vocês montaram. O quão realista vocês acham, o quão provável disso acontecer, vocês acham?
Olha, em relação ao quão provável isso eu diria que é realmente bem provável. Inclusive, no nosso guia de estudos, a gente mostra um estudo que fala sobre isso, de qual é a probabilidade do mundo atingir os 2 graus Celsius ainda até 2055. Então, a gente tem uma probabilidade bem alta, na verdade, de até 50%, às vezes até um pouco mais alta. Então, 50% eu diria que é um cenário bem alto, né, para se é possível isso acontecer ou não. Como eu disse, muita coisa no nosso comitê a gente precisou inventar, porque a gente não sabia como que está exatamente a situação em cada país. Mas ainda assim, essas nossas invenções, elas foram baseadas e projetadas em cima de estudos e realmente projeções científicas sérias. Então, a gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas a gente sabe que em algum grau isso vai acontecer, talvez não exatamente como a gente colocou, mas tem grandes chances de sim acontecer, caso esses 50% de chances que eu falei de atingir esses 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais realmente ocorram até 2055. Ok, agora vamos sair um pouco da temática realmente do comitê, toda essa parte, e vamos para uma parte um pouco mais lúdica, que é... Vocês já participaram do Miniono, ou como integrantes ou como delegados. Vocês poderiam compartilhar alguma experiência engraçada, memorável, legal, que vocês queiram? Uma vez eu caí de salto na frente de todo mundo. Não foi uma experiência muito legal. Então, ensaiem em andar de salto antes de entrar na simulação. Por favor. Ano passado eu participei como voluntário no Comitê Conselho do Ártico, então a nossa decoração era toda de floquinhos de neve, na parede, no teto, pendurado em todos os lugares. Mas outubro aqui é extremamente quente, então a gente tinha que deixar todos os ventiladores ligados, as janelas abertas, a porta aberta, e obviamente a decoração não aguentou. Os floquinhos de neve começaram a cair no primeiro dia. E toda vez que caía um floquinho de neve, os meninos falavam que era o tal do aquecimento global. Eu lembrei de uma porque ano passado eu fui voluntário na OIT. A OIT é um comitê muito animado, comitê de auditório também. Então, num determinado momento depois do almoço, faltando um pouquinho ainda para a reunião, a gente decidiu tocar música com os meninos no comitê. Isso virou rios no Instagram, se não me engano, eu acho. A gente dançando Olha a Onda no comitê da OIT. Foi que a Nadir mandou abaixar a música? Não, mandaram abaixar a música foi no do OMC, que tava tocando Adele muito alto. Olha, eu acho que não tem nada mais memorável quando você fala em Miniono do que trocar bottoms e ir atrás de bottoms. Então, desde do meu primeiro Miniono que eu era voluntário, a minha diretora assistente que me adotou, ela já me ensinou como caçar bottoms e sempre é muito divertido. Principalmente quando você é voluntário, você fica um pouco chateado porque você não tem muitos bottoms para trocar, então você tem que ter algumas táticas para conseguir eles. Então você tem que... enfim, é uma experiência muito interessante, porque você realmente tem que dar um jeito de conseguir esses bottoms. E a cada passo que você dá, quanto mais a sua posição na hierarquia do Miniono aumenta, mais fácil é conseguir esses bottoms. Assim, começa a fazer barulho aquele negócio. Miniono é tradição. Essa questão dos bottoms é muito interessante porque ela ensina muito sobre economia, né? A gente aprende como funciona inflação, bolsa de valores e desigualdade social. Pessoal, a gente vai agora para a minha parte favorita, então, do podcast. Vamos pro nosso ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Eu vou falar, vocês vão responder a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Então, um livro. Percy Jackson. Bate-bola, jogo rápido. Diário de um Banana. Já fala toda a saga. É o primeiro que veio na minha cabeça. Como Treinar Seu Dragão. É muito bom, na real. Império de Tempestades. Um filme que te marcou? Acho que Interestelar, viu? Inclusive tem a ver com o tema do nosso comitê, em certa parte, porque o mundo tá acabando em Interestelar, então por isso que eles têm que procurar outro lugar pra morar. Call Me By Your Name. Scott Pilgrim contra o Mundo. Jogos Vorazes. Calma aí, gente, eu vou mudar meu filme. Eu vou falar High School Musical, eu esqueci. É tipo, High School Musical, não. Pode, muda seu livro. Aruanda. O país que gostariam de visitar. Grécia. África do Sul. Diga.
Japão. Canadá. Esses dois aí já foram de base, não? Grécia e Japão já foi de base. Top tá inundado, tá? Uma inspiração dentro ou fora do campo das relações internacionais? Nossa, eu vou falar fora porque não consigo pensar aí dentro, não. Eu vou falar... Nossa, não sei. Niall Warren. Mas falando um pouco em questão mais relacionada ao comitê, talvez, que tem a ver com questão de luta ambiental, essas coisas, eu diria talvez o Paul Watson. Ele é um ambientalista que luta contra a caça ilegal de baleias e ele foi preso, acho que na Noruega, há algum tempo atrás, então está tendo toda essa questão do julgamento dele, então acompanhe, é muito interessante. Ele criou uma ONG chamada Sea Shepherd, que é muito interessante, que luta contra isso. Passo. Pode ser brega? Pode. Meus pais. Duda Dantas. Cássio Ramos. Ronaldinho Gaúcho. Enfim, eu queria que vocês mandassem um recado para os seus delegados enquanto o outubro não chega. Meu recado, eu já pedi para vocês lerem o Guia de Estudos, então o meu outro recado vai ser aproveitem, porque esse comitê foi criado com muito carinho para vocês, foi um trabalho bem árduo assim, mas também ao mesmo tempo foi muito recompensador, porque eu acho que todo mundo que está aqui ama o que está fazendo e a gente realmente faz isso por amor mesmo ao projeto, porque a gente gosta muito. Então, aproveitem bastante. É um momento para vocês aprenderem algo diferente, para vocês debaterem, se colocarem nessa posição, mas também é um momento para vocês se divertirem, conhecerem pessoas novas e terem uma experiência para vocês lembrarem, assim, pelo resto da vida de vocês. Então, seria essa a minha mensagem para vocês. Eu acho que a minha mensagem principal também é aproveitem. O Minion é uma experiência muito linda. Então aproveitem esses dias aqui, façam muitas amizades, se divirtam, debatam, aprendam e cresçam. Fazendo coro ao Bruno e à Mariana, aproveitem muito de verdade, dá um trabalhão fazer esse comitê, mas vai valer muito a pena, tenho certeza. O Minion é uma experiência que não dá para falar só em palavras, eu suponho. Realmente é algo que você tem que viver e guardar na memória para sempre. Mas também uma outra coisa se hidratem, tomem cuidado com o calor, vai ser muito importante. Vai ser bem quente no dia, então... Protetor solar, hein? Aí, ó. Então, tome cuidado, se cuidem, viu? E sigam o nosso Instagram, conversem com a gente, interajam com os posts, mandem suas dúvidas. E se quiserem só conversar com a gente também, vão ser super bem-vindos. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu fiquei muito feliz de ter esse debate com esse comitê que vai ser incrível, tenho certeza. E obrigado a você, nosso ouvinte, que ouviu até aqui. Eu sou Gabriel Marques e eu vejo vocês no próximo Café com Foca. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.